quero trazer hoje uma reflexão sobre o amor sacrificial de Deus. Deus tem um amor por nós maravilhoso, maravilhoso. E esse amor, assim, é incomparável. E eu gostaria, então, que os irmãos abrissem a Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema. Nós temos aqui, vai ser transmitido o texto que a gente vai ler agora. 2 Coríntios, Paulo escreve, então, àquela igreja. No capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Se referindo então a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de pessoas que arriscaram a vida para salvar outras pessoas. Já ouviram falar nisso? Essa semana nós fizemos 2 anos do acidente da barragem que estourou. Foram 2 anos já atrás. E a gente viu assim, todos os dias, aqueles bombeiros ali, insistentes, buscando vidas para salvar vidas. E quem sabe no incêndio, você já viu pessoas assim. Naquele momento crucial, onde aquelas pessoas negligenciaram sua própria segurança para salvar outra vida, colocando-se em risco, apesar dos treinamentos, para salvar outra vida. E a gente olha aquilo, acha a coisa mais linda do mundo, e histórias como estas aí nos levam a dizer assim: isso sim é que é amor. Jesus disse algo muito similar a isso. João, no capítulo 15, verso 13, ele fala: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso é muito bonito. Mas o amor de Cristo é algo muito mais impactante. É um amor que nos constrange, como escreveu Paulo aqui aos irmãos de Coríntios. Deus amou o mundo de tal forma que Ele nos deu o seu Filho, único Filho, por amor a nós, para nos resgatar, para nos salvar. E nós só podemos ser reconciliados a Deus através de Jesus Cristo. Esse é o tema dessa noite. Busquemos ser reconciliadores de outras pessoas, assim como você o foi. E eu tenho percebido hoje a igreja parada em termos evangelísticos, não tem falado com as pessoas desse amor maravilhoso, e esse tipo de amor que Cristo demonstrou quando Ele veio para esse mundo, morrer no nosso lugar. Nós não merecíamos, e por causa dos nossos pecados, nem Ele pecou. Por causa dos nossos pecados, Jesus abriu mão de tudo para nos favorecer. Ele se absteve da honra que Ele tinha, da glória que Ele tinha, que pertencia somente a Ele. E Ele veio viver esse mundo aqui, né? Que embora sendo Deus, esvaziou-se de si, tornando-se plenamente humano. Mas Jesus também era plenamente Deus. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, uma morte de cruz. Mas para que isso tivesse acontecido, por isso Deus exaltou Ele a maior e a mais alta posição. E deu a Ele o nome que está acima de todo o nome, para que todo nome, todo joelho ao ouvir o nome de Jesus se prostre, se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra. Esse é o nosso Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o nosso Deus. Pode bater palma para o nosso Senhor Jesus? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Agora, por quê? Por quê? É uma pergunta que eu faço sempre.
por que isso tudo? Por que ele precisou fazer isso? Por que ele passou por tudo isso? Por que Jesus sofreu por nós? Ele fez isso para nos livrar daquilo que nos separava do amor de Deus. Sabe o que é aquilo que separa a gente do amor de Deus? Você sabe o que é? É o pecado. O pecado nos afastou da presença maravilhosa do Senhor. E o pecado, ele nos faz ter essa inclinação para o erro. A gente não podia ficar livre desse pecado, foi um pecado muito forte. Adão, quando desobedeceu aquela ordem de Deus, a partir de Adão, todos nós nascemos já com esse pecado em nosso coração, e é impossível tirar esse pecado, é o pecado original. Você já ouviu falar nisso? Outro dia, para você entender, tem alguns jovens aí que precisam entender algumas coisas. O que é o pecado original? Outro dia eu estava de madrugada, e aí eu estava sem sono, e perdi o sono totalmente. E aí eu falei assim, vou lá ver televisão. Aí fui lá, era madrugada, fui ver televisão, e liguei, apareceu lá Discovery Channel. E estava aparecendo, naquele momento, uma reportagem sobre os criadores de goiaba, plantação de goiaba. E eles estavam desenvolvendo técnicas para que evitasse o bicho da goiaba. E aí eles começaram a perceber que a goiaba, antes de dar o fruto, ela dá um brotinho bem pequenininho. E é um brotinho muito bonitinho, microscopicamente falando, ele até é meio almofadado, assim, é um negócio bem gostoso, assim, bem bonitinho. E a varejeira, o bicho, repousa sobre esse pseudo-fruto, que ainda não é fruto, e coloca os seus ovos ali. E a goiaba, quando começa a crescer, o bicho já está lá dentro dela. Não é depois que a goiaba está grande que o bicho aparece, não, aparece lá antes. E isso é uma nossa relação com Deus. Quando a gente nasce, o bicho já está dentro da gente. A gente já nasceu com esse bicho dentro. E a gente não tem como tirar esse bicho, viu, pastor Fernando? É impossível se não for por Jesus Cristo. Só Ele que tem a ferramenta certa para entrar ali e rasgar e tirar e nos trazer vida de novo. A goiaba está nos ensinando essa noite aqui a palavra de Deus. E é esse o pecado que a gente não consegue rasgar e tirar. Algo que só pode ser removido de nós por alguém imaculado, Jesus Cristo. E tem um texto aqui em Romanos 8, você pode colocar para mim, Davi? Tem aqui uma espécie de goiaba sem bicho. Olha que lindo fruto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus nos transformou em frutos perfeitos. Perfeitos. Somos frutos perfeitos. Agora, por que isso tudo? Deus nos resgatou, Deus nos reconciliou através de Jesus Cristo. E o que nós temos feito com isso? O que fazemos como salvos? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, meus irmãos, para vocês que estão nos acompanhando aí. O que você está fazendo com esse milagre que foi feito na sua vida? Uma vez que a gente conhece o temor do Senhor, entendemos o plano de Deus, entendemos tudo isso que está sendo falado aqui, esse amor que não tem como explicar, a gente recebe isso, fomos resgatados, estamos livres daquele bicho que ficava dentro de nós. Deus nos chama então para sermos também um instrumento de reconciliação para esta geração. Não adianta a gente falar de gerações que passaram. Todas as pessoas que viveram já morreram. Daqui a 100 anos, ninguém desse auditório estará aqui. Se Jesus não voltar antes, mas ninguém estará aqui.
essa geração é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Cristo confiou a nós, como igreja, esse trabalho e chamou de grande comissão. Deus nos comissionou a fazer esse trabalho. Jesus nos ensinou, foi uma instrução dada por Ele. Aqui, se eu for falar de comissão e da grande comissão, uma pregação só para isso. É um tema maravilhoso e que nos traz grandes responsabilidades. Então, a instrução foi dada por Jesus, ressuscitado, aos seus discípulos e para a sua igreja, ou seja, para nós. É uma instrução que Jesus está nos dando hoje. E Ele fala em Mateus 28, 12, e essa grande comissão se tornou, então, o ponto-chave para quê? Para a teologia cristã sobre o trabalho missionário e evangelístico. A gente precisa fazer isso para o mundo. E Jesus, então, nos diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa é a palavra de Jesus para nós, esta noite. Professores do dialeto grego antigo, o primeiro dialeto que se falava lá, o koiné, tem nos trazido uma revelação sobre essa tradução do ide. A gente fala, portanto, ide. E ele tem nos ensinado que esse verbo ide é um particípio. Na tradução colocou-se como ide, mas na verdade na nossa língua é um gerúndio. É como se fosse indo. Então isso muda toda a concepção com relação a este versículo. Nós temos uma ordem, fazei discípulos, isso é uma ordem. Mas o ir não é ide de ordem, é indo. O que isso quer dizer para nós, se a gente for traduzir? Enquanto estivermos indo, façamos discípulos de todas as nações. Isso muda um pouco o conceito, o contexto, nos traz uma nova perspectiva. Enquanto estou indo, ou seja, não importa onde estamos, em qualquer lugar, não é na igreja, somente na igreja, que eu vou falar do amor de Deus para as pessoas. Enquanto eu estou indo para a igreja, eu estou num ônibus, eu estou num ponto, eu estou num Uber, estou num táxi. Eu amo falar de Cristo para quem está no Uber. Já levei muitos a confessarem a Jesus. Ninguém deixou de me cobrar a corrida, não, mas eu já levei todos a confessarem a Jesus. Eu sempre aproveito essa oportunidade, porque é o momento que eu estou ali, indo. Às vezes você está indo trabalhar e está trabalhando há anos com as mesmas pessoas, mas nunca falou de Jesus para essas pessoas. Na mesma escola, na mesma faculdade, anos e anos, saiba que a alma dessas pessoas vai ser cobrada da sua vida, meu irmão. Jesus vai falar, poxa vida, você ficou com aquela pessoa tanto tempo. E eu tenho um grande exemplo com relação a isso, é o nosso pastor Rubens. Toda oportunidade é uma grande oportunidade para ele levar alguém a conhecer o amor de Deus. Esse amor que a gente está falando. E sempre quando alguém vem aqui à igreja para fazer qualquer serviço, antes de qualquer coisa, ele leva lá no gabinete e ensina. Quantas vezes eu presenciei isso e aprendi com isso. Aproveite as oportunidades, porque amanhã você pode não encontrar com aquela pessoa nunca mais. Nunca mais. E eu me arrependo algumas vezes que eu deixei de falar o amor de Deus para algumas pessoas. Não sei se morreram, se não morreram, eu não sei. Mas eu perdi aquela oportunidade que poderia ter sido a diferença para a vida daquela pessoa. E eu me cobro por isso. Por isso eu não perco mais as oportunidades. Quando eu estou com alguém,
eu sempre falo do amor de Deus, sabe? Importante isso. Então esse era o padrão introduzido por Jesus para a igreja primitiva. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas, talvez por comodidade, deixaram de viver esse padrão, de indo e conversando e falando sobre Deus. As pessoas pararam com isso, e hoje a maioria das igrejas, a congregação exige que o pastor fale de Jesus para os seus convidados, para os membros e para a igreja. Mas e você, irmão? Você, cadê os seus discípulos? Onde estão os seus discípulos? Essa palavra de Deus está nos confrontando essa noite. Onde estão os seus discípulos? Porque aqui é muito claro, fazei discípulos. E aí a igreja fica exigindo que os pastores façam isso. Tudo bem, nós fazemos. E com amor. E aí as pessoas vêm para cá, e vocês aí sentados, se vocês estão muito animados, vocês até torcem, caso contrário, vocês ficam emburrados aí do jeito que estão mesmo. É assim, a igreja está apática. Nós não podemos deixar isso acontecer no nosso meio, porque é uma ordem clara de Jesus. Fiquemos animados. E esses novos convertidos, então, vêm para a igreja, são ganhos, são batizados, nós os aceitamos como membros, e depois, o que acontece? Eles se ajuntam no banco, e ficam paradinhos, e esse ciclo continua. Não é função do pastor encher a igreja. O pastor cuida. Função do membro trazer membro. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. E essa é a grande comissão, não é a grande omissão. A palavrinha é muito parecida, mas muda todo o significado. Um é a grande comissão, qual que é o nosso trabalho? O outro é a grande omissão, estou escondendo o que eu deveria falar com as pessoas. Infelizmente, eu preciso falar isso para os irmãos. 93% dos cristãos hoje, nunca, eu digo nunca, levar alguém a confessar-se a Jesus Cristo. É alarmante, é triste. E o problema do mundo, Rony, eu estou vendo você hoje orar aqui pelo mundo, devemos orar sim, mas o problema do mundo hoje não é um problema político, não é um problema econômico, não é problemas de corrupção. Isso é reflexo de um mundo sem caráter espiritual. Isso é reflexo de pessoas que não conhecem os princípios de Deus. E a nossa função é levar essas pessoas a conhecerem. Porque a gente está vivendo a manifestação do bicho e não da graça de Deus no nosso meio. Nós somos esse agente que pode transformar esse mundo. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós somos reconciliadores. Pela morte e ressurreição de Cristo, Deus nos deu esse ministério, que é lindo, da reconciliação. 2 Coríntios, vamos ler aqui, o capítulo 5, a gente continua aqui, no verso 17 a 20. Portanto, se alguém está em Cristo, somos nós, fala, sou eu. Eu estou em Cristo. É uma nova criação. Ou seja, é um fruto sem bicho. E as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Olha aí, está vendo o problema do mundo? É falta de reconciliação. E como que o mundo vai conhecer a Cristo? Através da minha vida. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Está percebendo a nossa importância na sociedade? Aproveite a oportunidade e fale de um amor de Deus para as pessoas. Ah, mas eu não sei falar. É comum, você pode falar isso, eu não sei. E eu não vou culpá-lo por não saber. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende tudo numa geração. Pastor Rubens tem uma frase que me norteia. E essa frase ela pode ser aplicada em qualquer situação. A frase é a seguinte, você pode ler comigo? Só fazemos bem aquilo que somos e fomos treinados para fazer bem. A gente só pode fazer aquilo que a gente sabe, se treinado, senão não sai bem feito. Isso se aplica em qualquer situação. Você vai num restaurante, por exemplo, se o garçom não é bem treinado, você não vai ser bem servido, vai sair reclamando até do lugar. Falta de treinamento. Se você não é bem treinado, você não executa bem a bateria. Parabéns, baterista. Você é uma bênção. Já recebi elogios a seu respeito aqui hoje. Você não toca batendo, você toca teca, 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 teca. Nós temos bateristas aqui maravilhosos nessa igreja. Você é uma bênção. Viu? Nauter também é muito bom, né, Nauter? Está aí também. Vocês são bênçãos maravilhosos. Mas o quê? Treinamento. Sem treinamento você conseguiria fazer isso aí? Eu posso até tentar, irmão, mas depois que parar a filmagem eu tento para vocês verem. Não vai sair nada. Por quê? Não tenho treinar. Então a gente precisa ser treinado. Ah, mas então para evangelizar alguém eu preciso ser? Se eu não sei, eu preciso ser treinado. Não é pecado não saber. Ah, mas eu morro de vontade de... essa palavra é até feia, morro de vontade. Eu tenho muita vontade em levar alguém a conhecer a Cristo, mas eu não sei. Faz o seguinte, procura a mim. Procura o pastor Fernando, pastor Nelson, pastor Cláudio, pastor Rubens. Nós teremos enorme prazer em te ensinar, porque a gente tem que aprender. É nossa responsabilidade. Como eu disse, essa geração depende da gente. A nossa geração é que vai cuidar dessa geração. Você já imaginou se a gente não levar as pessoas a conhecerem Cristo nessa geração? Você já pensou a próxima? A responsabilidade é nossa. Então aprenda a evangelizar, pratique o que você aprendeu. E caso você queira saber mais, eu já falei, busque por ajuda aqui, nós queremos te ajudar. E Deus conta com essa ação. O tempo tem passado muito rápido. Vocês já perceberam isso? É o último dia de janeiro já. O tempo está voando. O tempo está passando rápido demais. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que é muito jovem aí, que não chegou nessa idade ainda. E quando você pensar na sua vida, eu quero que você faça um exercício. Imagina que você tenha hoje 95 anos de idade. Você tem 95 anos de idade. E aí eu quero que você olhe para trás e pensa, o que você fez na sua vida? Quais foram os critérios? Quais foram as escolhas? O que valeu a pena e o que não valeu a pena? Eu tenho certeza que você vai falar assim, poxa vida, eu podia ter aproveitado mais os meus relacionamentos. Você não vai pensar, eu queria ter um telefone diferente, eu queria ter um telefone mais moderno, ou da última geração. Você não vai pensar, eu podia ter ficado mais na internet. Você com 95 anos, você não vai pensar que você podia ter um carro melhor. Você vai pensar naqueles relacionamentos que você não fez. Na família que ficou desestruturada por falta de uma dedicação sua. Com 95 anos, você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena, porque eu levei tantos a confessarem a Jesus. Valeu a pena porque eu me relacionei com pessoas de forma intencional para levá-los a entender os princípios de Deus. Valeu a pena porque eu tenho uma família estruturada, filhos, netos, bisnetos, todos entregues para o Senhor. É isso que eu quero para você. Olha, Paulo, se tivesse hoje nessa geração, ele não ia precisar de você, irmão. Porque há 2000 anos atrás, escrevendo cartinhas à luz de vela, já ganhou quase que o mundo. E hoje estamos aqui nos baseando nas cartas dele.
Você imagina se Paulo tivesse vivo hoje, no meio da internet, no meio das redes sociais. Ele ia ganhar o mundo, sozinho. E nós estamos aqui parados e apáticos, esperando o quê? É nossa responsabilidade. E eu oro para que o Senhor, quando você tiver 95 anos, você olhar e dizer assim, como Paulo escreveu para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade dessa palavra que foi ministrada. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós e ainda se preocupa conosco. Queremos seguir esse grande comissionamento que o Senhor nos deu, Pai. Indo, pregando a palavra, ensinando essa palavra, batizando as pessoas, fazendo discípulos. Nos usa, Senhor, como instrumentos reconciliadores desse amor. Queremos ser os transformadores dessa terra, Pai, dessa geração. Nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.